Boa noite, gente. Que grande alegria estar aqui, ser recebida dessa forma, com tantos sorrisos, com tantos abraços, e para falar de um tema que muito me toca e um tema que precisamos sempre lembrar da importância desse ato, que para muitos de nós é um hábito que às vezes até nos perdemos fazendo no automático. A minha proposta hoje à noite é falarmos da prece e olharmos para a prece como o bálsamo da alma. A prece e a oração é um ato tão simples, é um ato tão singelo, nos requer simplesmente o pensamento. Quando estamos em público, quando estamos numa proposta de fazermos uma prece em conjunto, aí sim verbalizamos. Mas, a princípio, precisamos somente dos nossos pensamentos. E quando eu falo que, às vezes, nos perdemos quase que num automático da prece, é porque ela já é tão habitual, é um ato corriqueiro, que falamos, damos as graças a Deus e seguimos a nossa rotina. Ou nós temos o nosso momento já estabelecido, todo dia de manhã, todo dia à noite, eu tenho o meu momento de oração. Mas eu quero hoje trazer para a gente pensar como que essa prece, pensar e lembrar como que a prece é esse bálsamo da alma, relembrando o poder que ela tem. O poder que ela tem nas nossas vidas e nas vidas de todas as pessoas que estão conosco, e espíritos encarnados e também desencarnados. Hoje é dia 2 de setembro, e eu não poderia deixar de comentar nessa nossa palestra que nós iniciamos o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é uma campanha para trazer luz e discutir o suicídio, mas mais do que isso, ela é uma campanha de valorização à vida. Essa campanha ela surgiu em 2015, teve a sua primeira edição. Então, olha que curioso, esse ano comemoramos 10 anos dessa campanha tão importante para a nossa sociedade. Eu sempre lembro, quando eu toco no tema suicídio, que qualquer pessoa que esteja passando por alguma dificuldade, procure ajuda profissional. E eu também lembro que existe um telefone no número 188, que é o CVV, o Centro de Valorização à Vida, que todo mundo que precisar pode entrar em contato. Eu, preparando esse nosso momento e até para o meu trabalho, eu fui ao site da campanha Setembro Amarelo e eles trouxeram alguns dados interessantes. A Unicamp, Universidade de Campinas, fez uma pesquisa dizendo que 17% dos brasileiros já pensaram em suicídio. E que 4,8% desses 17% já elaboraram um plano. Então esse é um número significativo que nós precisamos ter atenção. Eles nos contam também que hoje 42 pessoas por dia tiram a própria vida. E que em uma sala com 20 indivíduos, 5 já pensaram em suicídio. Então, muito provavelmente, temos alguém aqui conosco que já esteve nesse lugar. Então, hoje eu trago essa mensagem da prece para termos em algo a nos ampararmos dentro da doutrina espírita. Porque a ideia não é trazer sustos nem medos, mas consolo e esperança. Em 2025, o lema da campanha Setembro Amarelo é "Conversar pode mudar vidas". E o que é a prece, se não uma conversa? E o que é a prece, se não esse nosso momento de conversa com Deus, com Jesus, com os espíritos amigos? Uma conversa em que pedimos por nós, mas pedimos pelas pessoas que amamos, pedimos por aqueles que nem sequer conhecemos, mas que rogamos pelo bem, rogamos pela paz deles. Raul Teixeira ele tem vários vídeos curtos no YouTube, que eu gosto muito de assistir de tempos em tempos, vou resolver alguma atividade diária e fico escutando Raul falar. E ele nos lembra que orar
vem da palavra latina orare. E orare significa falar, dizer, rogar. E oração vem da palavra latina oratio, que significa palavra, discurso, súplica. Então, o que ele está dizendo para a gente, quando ele faz essa retrospectiva linguística, é que a oração é o nosso ato de falar a Deus. Mas veja, nós aprendemos que Deus está em tudo, nós aprendemos que Deus sabe de tudo, e aí alguém pode questionar, mas se Deus sabe de tudo, por que eu preciso falar a Deus? Por que eu preciso orar? Por que eu preciso fazer uma prece? Ele não sabe de tudo? E aí Raul nos lembra que esse nosso ato de orar, falar a Deus, não é para Deus, é para nós. Antes de ser para Ele, é para nós nos escutarmos, é para nós olharmos para as nossas necessidades e os nossos sentimentos, as nossas confusões emocionais. E é também para que façamos um exercício de humildade, de olhar para esse ser que cuida de tudo e de todos e dizer, por favor, me ajude. Quanta humildade é preciso para fecharmos os olhos e dizermos, eu não estou dando conta? Está difícil? Está pesado? E também quanta humildade exige de dizermos depois, obrigada, obrigado por tudo que o Senhor tem me proporcionado. E que esse tudo pode ser tão somente a força para enfrentarmos o nosso dia a dia e a nossa vida. Então, ao orar, ao realizar uma prece, nós nos escutamos e nós identificamos o que eu preciso cuidar em mim. Acho que a mensagem inicial ela traz uma fala nesse sentido das nossas virtudes, o que precisamos trabalhar e o que precisamos deixar para trás também. No Espiritismo, e aqui eu vou trazer o Livro dos Espíritos para me amparar, porque nada do que eu falo é da minha cabeça, né? Nós temos tudo embasado. Então, na questão 658, Kardec pergunta aos espíritos, agrada a Deus a prece? Olha que direto, né? O que Kardec está dizendo, se a prece é mais para mim do que para Deus, vai agradá-lo que eu realize uma prece? E os espíritos dizem que a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Qual é a minha intenção? Onde está o meu coração quando eu me recolho no meu momento de prece? O que eu estou precisando, o que eu estou pedindo, que intenção é essa? Eu lembro vários anos atrás, quando me dei conta disso, né, e sempre trago isso comigo, a gente não faz uma prece pedindo para tirar uma nota, que eu me lembro que eu me dei conta disso na época da escola. Não faço uma prece para tirar uma nota boa na prova, mas eu faço uma prece pedindo amparo para que eu consiga estudar. Eu não faço uma prece pedindo para que aquele negócio seja fechado, mas para que eu consiga exercer o meu trabalho, mas para que eu consiga estar aqui presente com todas as pessoas. Eu não faço uma prece para ter a melhor palestra do mundo, mas para que eu consiga estar aqui e ser instrumento da espiritualidade amiga. Aqui muda, aqui vem a questão de qual é a minha intenção quando eu me recolho no meu momento de oração. Na questão seguinte,
questão 659, Kardec pergunta: qual o caráter geral da prece? E os espíritos respondem: a prece é um ato de adoração. E daí dizermos que é preciso muita humildade na nossa prece, que a prece ela exercita a nossa humildade. Os espíritos continuam: orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E eles dizem que há 3 coisas podemos propor por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, eles já nos dizem: olha, não é preciso muito. Vamos louvar, pedir e agradecer. Quando eu era pequena, meu pai não é espírita de berço, né? Ele tornou-se espírita jovem, mas eu e meus irmãos dizemos que somos espíritas de berço. Então, desde pequenos, evangelho no lar, e aí meu pai sempre falava: olha, a prece, a gente vai lembrar que a prece é o LAP, L-A-P, louvar, agradecer, pedir. Então foi assim que os meus pais nos ensinaram esse momento da prece: louve, agradeça e peça. E agradeça de novo, porque agradecer nunca é demais. Então, desde pequenos fazemos esse exercício. E eu penso que aqui, nessas 2 questões, está um grande giro do Espiritismo, está uma mudança de visão e de pensamento em torno da oração que o Espiritismo nos traz. Porque ele nos faz olhar para a ideia de que todos oram, Deus escuta todos e tudo depende da intenção. Em que sentido? Podemos orar onde estivermos, como estivermos. Quantas vezes já escutei casos de pessoas que diziam: pessoas e espíritos desencarnados, isso é muito comum nas nossas reuniões mediúnicas, eu não sou digno de orar. Eu não sou digna de elevar meu pensamento a Deus. O Espiritismo está nos mostrando outro aspecto. Ele está nos dizendo: todos somos. Qual é a sua intenção? Todos podemos rezar. Não importa o que já fizemos no passado. E não importa quantas vezes caiamos em um mesmo erro. Não importa quantas vezes nos afastemos de Jesus, nos afastemos do Espiritismo. Quando nos recolhemos para esse momento, a gente é digno, sim, de orar e de elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, pedindo o que for preciso naquele momento da nossa vida. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o capítulo 27, cujo título é Pedi e Obtereis. E ele vem nos falar muito sobre a prece. E o primeiro item é uma passagem de Mateus, capítulo 6, nos itens 5 a 8. E é uma passagem do Evangelho de quando Mateus nos conta sobre Jesus dizendo o que fazermos quando formos orar. E Jesus aqui, nessa passagem, ele faz um contraponto entre a proposta dele para a gente e o que era estabelecido à época. Então ele fala: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então aqui, Kardec, no comentário dele a essa passagem do Evangelho, vai destacar 4 pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês a partir desse trecho. Primeiro, orar em secreto. Segundo, a sinceridade das palavras é mais forte do que a quantidade delas. Às vezes, uma simples prece em que nós dizemos:
Jesus, muito obrigada, é mais forte do que passarmos 5, 10, 15 minutos orando. Outro ponto, buscar perdoar aos outros, que está na passagem seguinte, e aí eu trago a ideia de vamos tentar perdoar aos outros. É um exercício de olharmos para nós, antes de falarmos dos outros nas nossas preces. Nos recolhermos nas nossas próprias questões e orar com humildade e não com orgulho. Eu quero voltar no primeiro ponto, quando ele fala do orai em secreto, que Raul Teixeira, nesse vídeo que eu comentei com vocês mais cedo, ele traz uma leitura que é a seguinte: quando aparece nas passagens do Evangelho, nos ensinamentos de Jesus, orar em secreto, recolha-se no seu quarto, no seu aposento íntimo, mais do que o espaço físico, ele está falando sobre dentro de si. Então, em secreto, é mais do que eu me fechar no meu quarto para que ninguém na minha casa me veja rezando. É eu olhar para mim, me fechar em mim. O aposento íntimo é aquilo que passa dentro de mim. É eu sentar comigo mesma para este momento. Isso exclui as nossas preces em conjunto e ao ar livre e em público? De forma alguma. Mas quantas vezes estamos em público para rezarmos juntos? Não é uma quantidade significativamente menor do que quando estamos sozinhos no nosso dia a dia e no nosso cotidiano? Então, o orar em secreto passa por esse lugar do nosso íntimo, da nossa intimidade. Voltando para o Livro dos Espíritos, a questão 660, Kardec pergunta: a prece torna melhor o homem? E os Espíritos dizem: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhes envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Olha que interessante que ele traz, né? Torna a pessoa melhor, sim, e é um socorro para os nossos momentos de aflição. Que vamos combinar são muitos, afinal estamos em um mundo de provas e expiações. E aí, no item A da questão 660, os espíritos trazem a reflexão de que a prece vai se configurando como um estudo de si. É esse olhar para a gente, para o nosso autoconhecimento. Então, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso deixar para trás, quais são as minhas aflições deste momento? Se fizermos uma retrospectiva, talvez aquilo que pedíamos nas nossas preces 1 ano atrás já mudou completamente. Algumas coisas foram atendidas, outras perderam sentido, novas surgiram. Afinal, a nossa vida constantemente tem novos acontecimentos. Então, nesse exercício, nesse momento de recolhimento e de oração, nós podemos também nos conhecermos melhor e compreendermos como está a minha vida, como está o meu caminhar, como estão as minhas relações. E aí eu comentei que a Terra, pela classificação dos mundos que aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo e nas demais obras básicas, é um mundo de provas e expiações. E estamos também imersos em um mundo com muitas ideias materialistas, que muitas vezes nos afastam do Espiritismo, que nos afastam de tudo que Jesus nos ensinou. Nesse contexto, situações de depressão, de tristezas, de angústia, de sensação de vazio são comuns. Fazem parte disso que estamos vivendo enquanto sociedade, dessa transição que estamos tendo enquanto humanidade e enquanto mundo habitado. E aí a prece, e é por isso o título dessa noite, a prece como bálsamo da alma, ela vem como esse ponto de alívio e de encorajamento. Fico pensando, lembrando, né, de quantas vezes, quando a gente silencia um pouquinho, e convido vocês a fazerem esse exercício,
de respirar e simplesmente pensar em Jesus, pensar nos espíritos amigos, muitas vezes sentimos um alívio imediato, que seja uma diminuição dos nossos batimentos cardíacos. Mas isso já nos indica muita coisa. No livro Refletindo a Alma, a Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, o autor Gelson Roberto, ele traz uma reflexão de que Joana nos diz que a oração amplia a capacidade de entendimento da nossa existência e da realidade da vida. Então é como se algumas situações da nossa vida, quando Joana fala isso, ela está nos dizendo que algumas situações da nossa vida entram em uma nova perspectiva. Que às vezes estamos nas dificuldades do dia a dia, nas dificuldades do mundo terreno, e quando entramos e exercitamos a oração, é como se uma nova lente se abrisse. E nós passamos a enxergar e perceber elementos que antes, muito enredados na nossa dor, que é uma dor legítima, nós não conseguimos enxergar. Então é essa nova perspectiva que a oração também nos traz. Além disso, Joana nos diz que a prece é o mais elevado fator de indução para nos colocar em comunhão com as esferas superiores. Olha que interessante isso que Joana nos diz, porque ela não está dizendo que é a quantidade de livros que já lemos, embora sejam absolutamente importantes, que não é a quantidade de vezes que vamos à casa espírita, embora também seja necessário. Mas ela está falando que a prece é o mais elevado. E aí, de novo, nós frequentamos a casa espírita 2 vezes por semana? Nós lemos 15 minutos por dia? E a prece, quantas vezes podemos fazer por dia? Em qualquer lugar. No trabalho, antes do trabalho, quando eu acordo, não há uma regra. Há aquilo que toca o nosso coração e a nossa necessidade. Se preciso for elevar a palavra e conversar com Deus a cada minuto, que assim o façamos. Não há um impedimento. É a nossa intenção e é a nossa necessidade. No Livro dos Espíritos, na questão 664, Kardec pergunta: será útil que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, como podem as nossas preces lhes proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? E aqui os espíritos respondem: a prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Mas a alma por quem se ora experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira aquele que por ela pede. O que os espíritos nos dizem aqui? A prece vem então como esse bálsamo para os espíritos que sofrem, encarnados ou desencarnados. Comecei falando sobre o Setembro Amarelo e aí eu trago isso à luz. Olha que poder que temos, não temos o poder de mudar a história de ninguém e nem aquilo que já passou. Mas nós podemos pedir pelas pessoas, nós podemos fazer uma prece, orar por aquelas pessoas que estão em sofrimento, pelas pessoas que optaram pelo suicídio e pelos familiares e amigos daqueles que partiram. Esse, para mim, é um ponto muito importante, porque evidencia a força da oração e traz uma nova leitura do Espiritismo para essa situação que temos nos dias de hoje. Porque, e com todo respeito aos nossos irmãos católicos, o suicídio é visto de uma forma diferente em outras religiões, muitas vezes como um pecado. E nós não. Nós trazemos à luz, nós discutimos, por mais doloroso que seja. Nós dizemos o quê? Esse espírito é um espírito que viveu nesta encarnação, que tem uma família, que tem amigos e colegas, que sofreu sim, mas que é amado.
Quando nós olhamos pela lógica do pecado, nós entramos numa lógica de silenciamento também. Não podemos falar sobre isso. E a minha proposta aqui hoje é que não é que a gente precise ficar falando toda hora sobre isso, mas que no nosso íntimo nós nos permitamos fazer essa prece em auxílio, em cuidado e emanando essas luzes para os nossos irmãos. Aqueles que sofrem, aqueles que já sofreram, aqueles que ainda estão em sofrimento. Esse é o poder da oração. Não é o de mudar nada. Nós não vamos conseguir mudar história nenhuma, mas nós podemos levar amor, consolo, esperança. Nesse sentido, eu queria lembrar que não existe prece fraca nem prece errada. Prece é prece. Muitas vezes achamos que estamos rezando de uma forma errada, que não é assim. Não. A única instrução que os Espíritos nos deram foi louve, peça, agradeça. Como vamos fazer isso? Está a cargo de cada um de nós. Eu inicio as minhas preces, compartilhando aqui com vocês, com bom e amado Mestre. E encerro com que assim seja. Mas cada um de nós, dentro da nossa intenção, tem a sua própria forma. E quando a intenção é digna, nós aprendemos que chega aos espíritos amigos. Vocês devem se lembrar do livro e filme Nosso Lar, certo? O mais famoso, acredito que todos tenham assistido. E tem uma parte que às vezes passa batido, que é quando, logo no começo, quando André Luiz está no umbral e ele começa a ter consciência de onde está. E eu vou pedir licença para vocês, para eu ler com vocês esse momento do livro. Ele fala assim: eu, que detestava as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio a que me consagrara orgulhoso. E quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, e aqui vem a parte bonita, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais e tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva de lágrimas me lavou o rosto, que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria então completamente esquecido? Não era igualmente filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime quando engolfado nas vaidades da experiência humana? Por que não me perdoaria o Eterno Pai quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia bondoso a flor tenra dos campos agrestes? Ah, é preciso haver sofrido muito para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura para tomar com eficácia o sublime elixir da esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorria paternalmente. Inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Amargurado pranto banhava minha alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarencio,
sou apenas teu irmão. Essa passagem de André Luiz sempre me tocou profundamente. E quando eles ilustraram no filme, me tocou mais ainda, porque é uma passagem que nos mostra o poder da prece e nos mostra como ela pode ser esse bálsamo da alma que tanto precisamos. Ele, nas suas lutas, nas suas questões, pede ajuda, pede uma mão, pede auxílio. E quando a intenção está alinhada, o socorro vem. E é nesse contexto que Clarencio chega a André Luiz e ele então vai a nosso lar e inicia toda a sua trajetória que nós bem conhecemos pela série. Então, a prece se torna esse ponto de luz em nossas vidas e também na vida do outro. Orar pelos outros é um ato de amor. É um ato de caridade. E nos custa nada. Nos custa 30 segundos, 1 minuto. Talvez seja o presente mais simples que nós damos a alguém, mas talvez seja também o presente que essa pessoa esteja precisando. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o último capítulo, talvez vocês se lembrem, cujo título é Coletânea de Preces Espíritas, né? Então, eu queria comentar com vocês apenas o primeiro parágrafo que Kardec coloca para a gente, em que ele nos diz assim: os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. Depois ele diz que os espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula absoluta de prece. Eles apenas dão algumas ideias para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Essa é a função desse nosso último capítulo do Evangelho. É nos lembrar de alguns princípios da doutrina espírita e auxiliar quem de alguma forma ainda se sente confuso e envergonhado para fazer uma oração. Perdido. Porque para algumas pessoas pode sim ser algo muito natural esse momento de colocar em palavras aquilo que está no coração. Mas para algumas outras pessoas, às vezes nos falta palavras para dizer aquilo que queremos dizer. Me lembro certa vez, a primeira vez que eu perdi um amigo jovem, alguns anos atrás, eu e meu marido tivemos uma sequência de 2 amigos que faleceram com 32 anos de idade, de forma muito repentina. E eu me lembro que eu estava escalada para fazer a palestra no centro, no Cevil, sobre morte de pessoas prematuras, morte prematura de pessoas. E aí, no dia que eu recebi a notícia, eu só liguei para o meu pai e falei, olha, não vai ter como. E eu queria ter um momento de pedir a Deus por esse meu amigo, eu queria ter um momento de recolhimento e de tranquilidade diante da situação, porque foi muito difícil para a gente. Mas eu não conseguia colocar em palavras, eu só chorava, e eu só chorava, e eu só chorava, e eu, nossa, mas eu preciso pedir por ele, eu preciso pedir por ele, eu preciso que ele fique bem, e eu não conseguia. E aí eu recorri a esse capítulo. Eu, que comentei com vocês, sou espírita de berço, mas naquela hora me faltaram palavras. E aí eu fui até a prece que fala, que casava com o que eu entendia que eu precisava pedir. E eu li a prece, e li de novo, até que eu consegui respirar e consegui falar nas minhas palavras aquilo que eu queria dizer naquele momento para o meu amigo e aquilo que eu queria pedir a Deus, a Jesus e aos espíritos amigos por ele. Lembro, para quando estivermos também confusos ou alegres, que Jesus nos deixou uma oração.
Pai Nosso. E é a oração que une a todos os cristãos. Quando em uma sala estamos reunidos com irmãos de outras crenças cristãs, todo mundo fala essa oração, todo mundo declama o Pai Nosso. É o nosso ponto de contato dentro da nossa humanidade. É o nosso ponto de contato com a espiritualidade também. Então, caminhando para o nosso encerramento, eu queria lembrar que a vida ela é um presente, mesmo nas nossas dificuldades. E eu sei que às vezes eu falar isso para alguém que talvez esteja em um imenso sofrimento pode parecer só um discurso vazio, mas eu realmente acredito nisso. A vida, mesmo quando difícil, ela é um presente para a nossa trajetória, para as relações que a gente estabelece, para aquilo que a gente vai tentando viver no nosso dia a dia. E aí eu lembro que, para além disso, a vida continua depois da morte. Então, essa vida que estamos aqui hoje, essa encarnação, ela é uma temporada dessa nossa grande série, para trazer na linguagem atual, ela é um volume desse nosso grande livro, dessa nossa grande série, que é a vida. Então, eu gostaria de lembrar, de trazermos luz para essa ideia de que a prece é um bálsamo da alma, de que ela pode ser esse ponto de alívio e cuidado conosco e com o próximo. E gostaria de lembrar também, dentro do Setembro Amarelo, de pedirmos por aqueles que partiram, mas hoje eu queria também destacar em especial, pedir por aqueles que ficaram. A psicóloga Karina Fukumitsu deu um nome a essas pessoas. As pessoas que perderam alguém amado pro suicídio são chamadas de sobreviventes do suicídio. E nós também precisamos cuidar de cada uma dessas pessoas. E quando fizermos as nossas preces, que possamos incluir esses familiares e amigos que todo dia choram a ausência desse ser amado. Queria relembrar que a prece não vai eliminar nenhum problema da nossa vida. Não é isso que eu estou querendo dizer e nem vender a vocês. Longe disso. Mas a prece ela nos dá, sim, força para que a gente enfrente o nosso dia a dia, para que a gente enfrente as nossas adversidades com fé, com coragem e com esperança. Que é essa esperança que a doutrina espírita tenta tanto nos ensinar, tenta tanto nos dar. Agora sim, para fechar, eu queria dizer que quando você orar, quando nós orarmos, que a gente se lembre que as nossas palavras tocam aos espíritos. E eu não estou falando só dos espíritos superiores. Tocam a todos os espíritos. Tocam a Deus. E ela envolve os espíritos como um véu. Ela nos envolve também como um grande véu. E aí eu só relembro quanto amor cabe em uma oração, quanto amor tem no nosso ato de fazer uma prece, no nosso ato de pedir por alguém e pedir por nós. Muito obrigada.